Oi, amanheceu. E quando amanhece, é a hora da gente fazer o nosso devocional. Hoje eu abri a minha Bíblia aqui e me veio uma palavra muito interessante que está aqui em Mateus, no capítulo 13, no versículo 47. Estamos começando a semana, né? Que nessa semana nós podemos, nossas orações sejam, os pedidos da nossa oração sejam que Deus nos dê uma semana abençoada, que Ele nos guarde com seus anjos, que os anjos do Senhor nos protejam de todo mal, que guarde a nossa saída, a nossa entrada, que abençoe a nossa casa, a nossa família, os nossos familiares, nosso pai, mãe, irmão, tio, sobrinho, papagaio, periquito, abençoe tudo ao nosso redor. E que aonde a gente colocar na planta dos nossos pés, né, ali florescerá, ali esteja a presença do Senhor, que nós sejamos o reflexo de Cristo, né, para as outras pessoas. O espelho serve para isso, para refletir. Para refletir. Nós somos o espelho. Então, a imagem de Jesus tem que refletir através de nós. As pessoas têm que olhar pra gente e ver Jesus. Ver as atitudes de Jesus. Porque falar que tem Jesus é uma coisa, gente. Falar que tem mas ter, praticar. Porque eu posso falar que eu tenho, mas aí eu não quero amar o meu irmão. Eu não quero perdoar o meu irmão. Eu não quero evangelizar. Eu não quero fazer caridade. Eu não quero doar, sabe? Eu não quero estender a mão. Eu não quero fazer muitas coisas que Jesus nos ordenou, nos ensinou. Né? Muitos dos mandamentos nós não queremos cumprir, fora os outros exemplos que Jesus deixou. E aqui eu achei muito interessante essa passagem, que está a partir do versículo 47 de Mateus 13, que vai falar sobre a rede, sobre pescar. Olha, e aqui vai descrever: o reino dos céus é ainda como uma rede que é jogada no lago. Ela apanha peixe de todos os tipos. E quando está cheia, os pescadores a arrastam para a praia e sentam para separar os peixes. Os que prestam, que são postos dentro do cesto, e os que não prestam são jogados fora. No fim dos tempos também será assim. Os anjos sairão e separarão as pessoas más das boas, e jogarão as pessoas más na fornalha de fogo, e ali elas vão chorar e ranger os dentes de desespero. Olha que palavra dura que descreve aqui em Mateus. Fala muito das nossas atitudes aqui na terra, sabe? Muito das nossas atitudes. Eu sempre, eu me considerei, eu tive esse conceito de que eu achava que eu era uma pessoa boa. E eu comentei isso muitas vezes. Poxa, eu sou uma pessoa legal, sabe? As pessoas sempre dizendo o contrário a meu respeito. E eu falei, poxa, quando eu sou amigo, eu sou amigo. Quando eu sou companheiro, eu sou companheiro. Quando eu tô num relacionamento, eu procuro ser fiel. Eu procuro estar ali junto, estender a mão. Se eu puder ajudar de qualquer forma, eu ajudo. Tanto emocionalmente, principalmente financeiramente, porque eu sempre dei ajudas financeiras em relacionamentos. Hoje em dia eu já tenho uma outra visão em relação a isso, pelas experiências que eu tive. Mas eu sempre, quando alguém me perguntava para falar o meu respeito, eu me considerava, eu analisava as minhas atitudes. Eu não fui um amigo que traía, que enganava, sabe? Que covitava por trás, que ficava falando mal. Eu sempre fui uma pessoa que eu falei tudo que eu tinha que falar. Eu falava frente a frente com a pessoa gostando ou não, sabe? Assim, eu sempre fui lá e falei, porque eu sempre fui transparente. Que eu acho melhor você ir lá falar, falando, olha, eu não gostei desse tipo de atitude, do que você virar as costas e tramar contra a pessoa. Eu sempre fui esse tipo de pessoa e eu sempre paguei o preço por isso. Porque eu sempre dei a cara a tapa e as pessoas as pessoas perversas, elas maquinam por trás. Elas se reúnem por trás para falar mal de você e para pedir a sua cabeça. Tanto no emprego, quanto nos relacionamentos. Sabe? Falar, não fica com fulano não, que fulano é assim. Que fulano é assado.
sabe? E na sua cara rindo, ai, eu te adoro, ai, que você é muito legal. E é isso, eu nunca fui desse tipo. Eu paguei o preço por isso. Mas o preço que eu paguei em relação a isso, hoje eu colocando na balança, sabe? Porque mesmo tomando essas rasteiras, todas essas pernadas na vida que eu tomei, e acredito que ainda hoje em dia tô mais vigilante em relação a isso, vai acontecer ainda na minha vida, colocando na balança do que Deus tem feito por mim, do que Deus tem me dado como recompensa, nem se compara a essas dores, a esse sofrimento, a essas desilusões. A desilusão ela é difícil, ela é dolorosa, mas não se compara ao que Deus tem me dado, ao que Deus tem me sustentado. As pessoas quiseram acabar com a minha reputação, quiseram acabar mesmo com a minha vida. Eu cheguei num ponto de relacionar com pessoas tão perversas que as pessoas que eu perdi o prazer de viver. Eu não queria, eu pedi a Deus nas minhas orações, Senhor, me tira desse mundo, me leva. E hoje Deus me deu uma dupla alegria, sabe? Eu consigo viver feliz, vivendo a prosperidade de Deus, vivendo os sonhos que Deus tem dado para mim, me libertado dos vícios, da depressão, da ansiedade, da prostituição, de tudo aquilo que eu achava que me fazia bem e não fazia. E Deus tem me dado coisas muito boas. Então aquilo que ficou para trás, eu falei, tem que ficar lá para trás, porque eu não posso fazer igual a mulher de Ló. Sabe, deixar, olhar para trás para ver aquilo que ficou lá. Não, o que ficou lá não presta. Quando eles foram retirados da cidade era por causa disso. Porque a cidade estava sendo consumida. Ele falou, vai, não olhes para trás. Porque não há nada de bom em que você deixou. E se você olhar para quem olhar para trás, vai virar estátua de sal. Porque não é digno das bênçãos de Deus. E aqui vai falar que o reino dos céus é como uma rede que é jogada. E ali, no meio, quando o pescador puxa a rede, no meio de tudo aquilo, tem peixes bons e peixes ruins. E há uma separação. E aqui vai falar que nessa parábola, dessa comparação com a pesca, é que os anjos separarão as pessoas más das pessoas boas. Sabe? As pessoas más das pessoas boas. E as pessoas más arderão na fornalha de fogo. E ali vão chorar o ranger de dentes. Então, tem um destino para quem é mau. E eu nesse conceito meu que eu tinha, uma vez a pessoa falou comigo, se a pessoa teve a audácia, sem me conhecer, sem ter nenhum tipo, um relacionamento muito distante comigo, falou assim, você se fala que é uma pessoa muito boa, mas eu não acho que você é tão bom assim quanto você fala. Sabe? Satanás plantou jogou essa pergunta e por um momento eu analisei e falei, realmente, será que eu sou tão bom quanto eu falo? Porque talvez tudo que eu vivi, que eu vivi foi um delírio, né? E fulano sabe mais do que eu. Aí eu falei, bom é você. Eu não falei, na verdade eu pensei, falei, bonzinho é você. Que lesa um funcionário, que escraviza, sabe? Que põe pra trabalhar e não paga. Você que é o bom. Você que é o bonzinho, com a carinha assim. Oi, Maiquinho. Oi, Maico. Boa tarde, Maico. Bom dia. Falei, você que é o bom. O bom é você. Que junta, que reúne pessoas pra mentir ao meu respeito. Diante de uma autoridade. Que tenha coragem de cometer crimes e falar que não cometeu. Na maior cara de pau, com provas, com todas as provas contra você. Mas a justiça tá aí pra provar. Eu já perdoei, eu já entreguei nas mãos de Deus. É Deus que vai fazer justiça, gente, não sou eu não. Porque eu quis fazer justiça com as minhas próprias mãos. E o que aconteceu? Eu acabei ficando doente em relação a isso. Mas entreguei pra Deus, que Deus tenha misericórdia da vida da pessoa. Mas eu achei um atrevimento a pessoa falar isso. E aqui tá falando, que os anjos sairão no fim dos tempos. Os anjos sairão e separarão as pessoas boas das pessoas más. Então tenha atitude boa. Ajude o próximo, não roube, não minta, não adultere, não dê falso testemunho, que Deus odeia as testemunhas falsas, entendeu? E aqui tá falando que as pessoas más, quando os anjos separarem ali na rede, os peixes bons dos peixes ruins, os ruins vão para a fornalha de fogo. Eu peço a Deus que tenha misericórdia de mim, para que realmente o conceito das minhas atitudes e as minhas atitudes que eu tenho praticado sejam atitudes boas. Se eu tiver errado, que Deus tiver feito alguma coisa errada, que Deus ainda corrija a minha vida. Mas eu quero estar na separação dos peixes bons, né? Então que você fique com essa palavra e reveja muito as suas atitudes, porque aqui é decretada uma sentença para as pessoas perversas. A perversidade, ela não leva ninguém ela não leva a lugar nenhum. Você pode até se prosperar, se manter no emprego aqui na terra, ganhar algum dinheiro com isso, mas a sentença, ela vem, e não sou eu que estou dizendo, é Cristo.
Fique com isso nessa segunda-feira, nessa semana, e que você reflita e que você possa começar essa semana a ter atitudes boas, porque os anjos já saíram e estão à procura, estão fazendo a separação dos peixes bons, tá bom?